mozões, meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Noda Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. O nosso convidado de hoje, ele é um comunicador nato que já navegou por muitas mídias, cidades e nichos diferentes pelo Brasil. Caio Braz vem nos contar como é possível você se manter tão expansivo, tão múltiplo, sempre com um olhar muito curioso e um look impecável. Caio, bem-vindo ao Clichê Talks. Gente, que introdução maravilhosa. Sempre impecável. Juro, né? Você tá lindo, amor. Até na praia ele tava dando o close dele lá. Sabe como a gente se conheceu, né, gente? Vitória foi no meu aniversário, no Leme. Sem ser convidada. Não é que precisa ser convidada. Amiga de amigo, tal, não sei o quê. E praia é um lugar, Aí a galera né? falou assim, gente, vocês têm que se conectar. Ela tem um podcast maravilhoso, Clichê Talks. Quando eu vi todos os meus amigos já passaram aqui no podcast, eu me convidei e falei assim, eu quero ir no seu podcast. A Amanda também falou assim, ele tem que ir no seu podcast. Eu falei, vem pro meu podcast, meu amor. Que massa, tô muito feliz de estar aqui. Delícia ter você aqui, Caio. Que mara. Nossa, não, e tipo assim, eu te conhecia por cima, né, te acompanhava no Instagram. E aí depois que a gente fez uma pesquisa sua, eu tava tipo, por onde você não passou? Meu Deus do céu. Verdade. Você tem quantos anos de carreira mesmo? Na internet, comunicação? Mulher, eu não sei, assim, essa conta é muito difícil pra fazer. Porque o meu primeiro site eu fiz com 10 anos de idade. Eu tenho 36. Tipo blog, assim? Antes de blog, muito antes de blog. A gente tá falando de MySpace? 1999. Não, era site, a gente fazia no front page. Você sabe o que é front page? Calma, você fez um site você próprio? Não, fiz vários sites. Vários. Ah, tá. Tá, entendi. Eu vou te contar. Em 1999, havia uma banda, antes da virada do bug do milênio, havia uma banda chamada Spice Girls. Você já ouviu falar? Tá, Claro, né? óbvio. As Spice Girls. Então, eu tive um fansite das Spice Girls. Eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu era uma criança muito nerd, que gostava mesmo de computador e tal. Não, muito pra frente também. Também, era uma criança meio curiosa. Sim. Assim, sempre foi uma criança muito curiosa. E a internet era um jeito legal, assim, porque o meu sonho sempre foi, eu acho que, viajar pelo mundo e conhecer outras culturas e aprender outros idiomas e tal. Só que eu era muito criança, né? Eu tinha 8, 9 anos. Aí eu falei assim, pai, já que você não me leva para viajar o mundo, bota a internet aqui em casa, porque aí eu vou conseguir viajar pelo mundo através do meu computador. Eu tô chocada. E foi assim que eu convenci meu pai a colocar a internet lá em casa. Porque naquela época era uma coisa que fazia um barulhinho, você ocupava a linha de telefone e tal, era uma coisa meio cara também. Eu acabei convencendo a minha família a me presentear com acesso à internet. Papai Noel. Exatamente. E aí eu fiz um site das Spice Girls, esse site foi até premiado. Mentira. Foi, porque eu era uma criança meio hacker também. Então, antes do YouTube existir, era muito difícil você ter vídeo na internet, não tinha banda. Banda é conexão, né? Então, só que o meu computador, você podia ligar um videocassete. Eu tô me sentindo uma pessoa tão velha falando esses termos. Videocassete, telefone fixo. Não, meu amor, você é vintage, para. Eu sou experiente. Mas, enfim, o meu computador, você podia ligar o videocassete nesse computador, e aí eu punha as fitas das Spice Girls e pirateava elas e disponibilizava para os fãs. E aí eu ganhei um prêmio de melhores downloads com 9 anos de idade. Entendeu? Você era criança maluca. Gente, premiado. E aí foi assim Chocada. Esse foi o meu primeiro site. Então foi antes das redes sociais, foi antes de tudo isso. Depois, acho que intuitivamente, eu fui entendendo que eu ia trabalhar com comunicação na internet. Mas se eu for fazer as contas, quanto é que é 36 menos 9? Você que é de exatas! 25, 26 ou 24? 25. 25. Isso explica porque a gente tá aqui hoje. E não no banco. Não é 25, não. 36. Gustavo. Ó, 30. Ai, meu Deus, que vergonha. 36 menos 9. 27. Porque 6 menos 30 menos 3. Gente, olha, cancelados não tem nem 5 minutos. Não, gente, é isso, aritmética básica. Enfim. Tá. Deixa abaixo. Isso, 27. 27. Tô a ponto de me aposentar já da internet. Meu Deus Chega. do céu, Caio, eu tô Comecei novinho. passada. Comecei novinho. Mas eu acho isso muito louco, porque assim, eu com 9 anos, já tava, né? Quantos anos você tem? 26. Tá. Então, tipo assim, já tava um pouquinho avançada essa questão da internet, mas eu acho que eu nem tinha... Minha cabeça nem expandia ao ponto de entender aonde um computador podia me levar, aonde um site conseguia me levar. E aí, você sabendo disso tão novo, como é que foi? Você fez faculdade de jornalismo? Não, foi
propaganda que eu fiz, no final das contas. Foi propaganda e marketing. Eu não fiz jornalismo porque quando eu entrei na faculdade, foi exatamente no ano em que o diploma de jornalismo, ele caiu. Perdeu um pouco o valor. Então, ele entrou nesse limbo que você não precisaria mais ser um jornalista, ter uma graduação em jornalismo para fazer jornalismo. E era um momento em que todas as redações estavam fechando, os jornais estavam começando a entrar em crise. Então, você que queria ser jornalista, você não sabia exatamente por onde você ir. Hoje em dia, eu acho que a profissão do jornalista, ela passa por uma valorização incrível hoje em dia. Porque tem muita porcaria em todos os... Sim. Na internet, né, em termos de conteúdo e tal, essa palavra cresceu muito. Só que jornalismo é diferente puramente de conteúdo, né? Você está combatendo fake news, desinformação, apurando notícia. Não é formação de opinião, é assim, é um trabalho muito mais complexo que acontece por trás, Total, né? E que é um trabalho essencial para a sociedade, porque imagina, se não fosse o trabalho do jornalismo brasileiro nos últimos 4 anos, o que é que teria acontecido com a política brasileira? A gente sempre apura. E eu nem sou um jornalista político propriamente, assim, mas tenho a minha atuação política, porque todo ser humano é político. Total. Mas aí eu não fiz jornalismo porque eu falei assim, velho, se eu fizer jornalismo eu vou ficar liso sem dinheiro. Eu vou ficar liso, porque não tem nem onde trabalhar. Então eu acabei fazendo outra coisa da comunicação, que foi propaganda e marketing. Mas até chegar lá aí, gata, eu fiz geografia... Eu fiz administração de empresas, eu fiz hotelaria, essa criança maluca, criança não, já era quase adulta, adolescente, né? Eu não sabia o que escolher. E eu achava que era muito determinante, assim, eu queria muito que alguém tivesse me sentado numa cadeira, falado assim, bicha, vê só. Não, se você fizer faculdade disso aqui, não significa que você está amarrado a essa graduação o resto da sua vida. E muito provavelmente a profissão que você vai desempenhar na sua vida, ela não foi nem criada. Exatamente. Que é o que acontece hoje em dia com 100%. Todo mundo que trabalha com tecnologia, informação, criatividade. Sei lá, hoje a galera fala de chat GPL. Tá todo mundo falando de coisas tão... Sim. Que são o futuro, de fato, né? Então, eu acho que daqui a 4 anos, eu nem sei o que eu vou estar fazendo ainda. Se eu vou estar criando conteúdo, de que maneira, para qual plataforma, monetizando de que jeito. Só que tem uma história que é interessante, porque se eu já criava conteúdo desde os 9 anos, teve um momento em que eu intuí, que eu falei assim, eu acho que essa revolução da internet vai pegar de fato. Isso não é uma brincadeira. E talvez eu tenha uma facilidade para fazer isso. E aí eu vi, buscando na internet, eu queria fazer uma faculdade que tivesse a ver com isso. E aí eu esbarrei na geografia no meio do caminho, não sei como, mas enfim. Eu descobri que tinha um curso de comunicação digital em Porto Alegre. Foi o primeiro curso do Brasil. E eu tinha muita vontade de sair de casa, de morar fora, por muitos motivos, muito por conta da minha sexualidade também, que eu era muito novinho, eu não tinha coragem de sair do armário, de lidar com as dores de ser gay, enfim, era tudo muito complicado. E eu queria morar fora, eu falei assim, vou morar em Porto Alegre. Vou morar em Porto Alegre porque lá é comunicação digital. Uma ótima desculpa. Total. Eu tinha um argumento em casa para chegar assim, não, eu tô indo para seguir o sonho da minha vocação. Exato. Sair de Recife, vou para Porto Alegre e vambora. Porto Alegre, como se Porto Alegre fosse Nova York, né? Exatamente. Eu ia falar. Porto Alegre ia ser a minha Nova York. Só que eu também tinha uma coisa, eu entendia que a independência, ela vinha muito, e eu já muito novo, assim, que eu precisava ter dinheiro, a minha família não tinha essa grana de me bancar em outro lugar, eu precisava trabalhar, né? Nada mais normal no mundo. Aí eu arrumei um emprego numa agência de intercâmbio. E eu me envolvi com esse universo, sou meio envolvido com isso há muitos anos, mas eu trabalhava nessa empresa e era maravilhoso, assim, foi meu primeiro salário, eu ganhava R$600 e era incrível, porque eu tinha arrumado um namorado e a gente não tinha onde transar, então eu podia ir 10 vezes por mês ao motel, porque a ida ao motel custava R$60. Que eu entrava... Investimento! Claro, precisava transar, entendeu? Eu falava assim, minha gente, tô apaixonado por você, eu era gay, não podia... Sabe essa coisa, assim, você não pode levar pra sua casa, era tudo meio escondido, velado, às vezes sofrido. Eu falei assim, não, velho, se eu trabalhar aqui nessa agência, eu vou ganhar assim. Além de ser um trabalho muito legal, que você... Não, e tudo muito conectado, a viagem, até geografia nesse meio termo. Exato, tipo, tá tudo nada era à toa. Exato. Nada era à toa. Aí era, mas no fundo mesmo eu queria esses R$600, porque era 10 idas ao motel que era 60. Entendeu?
Eu fiz assim, a tour dos motéis. Nessa hora a matemática ela acontece de um jeito. Né? Aí era motel que tinha azeitona, era motel que tinha filé com frita, era motel que tinha queijo coalho com salame. Tudo na minha vida, essa tour dos motéis. Aí eu trabalhava nessa agência lá no Recife. Tá. E aí, quando eu estava indo para Porto Alegre, o meu avião fez uma conexão no Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, eu vou sair então do Galeão e vou lá na empresa que fica em Ipanema, que era tipo uma rede de intercâmbios. Eu já tinha conhecido uma galera num encontro. Vou lá almoçar com essa turma. Vou dar um oi. Umas bichas maravilhosas, umas meninas babadeiras. Vou lá almoçar com a galera, dar um close em Ipanema. Dar um close em Ipanema. Aí a galera me chamava de Caiana na agência. Minha grande amiga Wagneia. Essa mulher, Wagneia foi a primeira bicha que mudou a minha vida, foi essa bicha Wagneia. Já faleceu, morro de saudade dela. Mas enfim, devo muito a ela. Wagneia me levou para almoçar e falou assim, Caiana, eu não sei o que a senhora vai fazer em Porto Alegre, amiga, mas tem uma vaga para ser consultor aqui no Rio de Janeiro. Acabou de sair uma bicha, foi morar fora, tem um lugar para a senhora, sua cadeira tá ali. Venha pra cá. Eu falei, Wagneia, eu tenho 19 anos, bicho, eu tenho que estudar. Não é assim, não. Ela, Caiana, vem pra cá, vamos ferver. A gente vai sair toda segunda, terça. Leva a senhora pra sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é isso que a senhora quer, você não quer sair lá. Mas vem morar no Rio de Janeiro, tá todo mundo sem camisa aqui. Não é isso que você... Gente. Aí eu fiquei muito confusa, assim, porque eu falei, não, eu preciso educação e sair terça, quarta, quinta. Era muito novo, eu acreditava no caminho da educação, como acredito ainda até hoje. Depois eu... Gente, o nosso podcast ele vai ficar famoso por, tipo, não apoiar o ensino superior. O ensino superior. Eu juro por Deus. Jamais, gente. Ó, depois eu fiz pós-graduação, entendeu? Levo muito a sério a vida acadêmica. Publico artigos. Só que essa história tem muito tempo. Vai. Aí, bicha, eu vou te contar. Wagneia me deu esse toque. Eu falei assim, não, gata, eu vou pra Porto Alegre. Tchau. Cheguei em Porto Alegre, a universidade parecia assim um monastério. Parecia um seminário jesuíta, assim. Você tinha que pegar um trem, 1h30 pra chegar, 1h30 pra voltar. Uma coisa tão... E, tipo, se libertar em Porto Alegre, não? Talvez, né? Em 2005, entendeu? Uma coisa tão fora do tempo pra mim. Aí eu cheguei lá, conversei com o coordenador. A ementa do curso era maravilhosa mesmo, assim. Mas aí eu falei... Tá bom, obrigado. Isso era numa sexta. Segunda-feira eu já estava na agência. Eu e Wagneia tocando terror em Ipanema. E foi assim que eu fui morar no Rio de Janeiro. As pessoas acham que é porque eu queria virar artista e é esse caminho natural de você, tipo, pô, vou pro Rio de Janeiro, vou fazer uma escola de teatro. Vou entrar na Globo, vou fazer um teste. Super. Nada disso. Eu fui atrás da minha melhor amiga e atrás de um trabalho numa agência de intercâmbio no Rio. E aí teve uma hora que eu falei assim, meu irmão, agora aqui no Rio eu vou precisar estudar, né? Sim. Queria muito ter feito uma PUC, uma SPM, uma faculdade maravilhosa. Só que essas faculdades são faculdades muito de playboy, porque os primeiros 2 anos são de manhã. Como é que uma pessoa que trabalha, gente, ela não estuda de... Não tem como, eu tinha que estudar à noite, pô. Então era uma faculdade bem fuleira, bem faculdade, era, sei lá, R$250 a mensalidade, não importa, não vou falar o nome porque eu não quero fazer propaganda. Então eu tive uma formação acadêmica muito fuleira nesse primeiro estágio, só que eu já estava estudando desde os 9. Tá. Sacou? Sim. Né? Desde o site das Spice. Então também eu acho que eu tinha uma... Você tinha uma bagagem. Eu tinha uma bagagem Total. já que estava sendo construída a minha vida toda. Total. Aí compensou essa faculdade fuleira que eu fiz, mas eu ganhei muita experiência de vida. Essa é a minha história, entendeu? Porque é isso, muitas vezes as pessoas acham que tem essa história do retirante nordestino que vem morar no Rio e em São Paulo para conquistar esse sonho artístico. Isso foi cruzando a minha vida, eu acho que depois, de outras maneiras, com as oportunidades que a comunicação foi trazendo. E eu não condeno de maneira nenhuma quem sai de lá e vai fazer uma faculdade de teatro e esse é o sonho. Vai tentar a sua sorte. Porque o Rio é um lugar que é muito acolhedor nesse sentido mesmo, assim, para os artistas. Acho que não só as escolas são ótimas, como também o entorno
entorno artístico, tem muita gente que tá querendo fazer aquilo. Então você se junta com a galera Tá todo no mesmo que barco. vira a sua crew, assim, Total. entendeu? Depois eu acabei conhecendo, por exemplo, a galera de Paulo Gustavo, que é uma pessoa que eu admiro demais, assim. Foi toda uma galera que foi se formando na Casa de Artes Laranjeiras. E aí, em algum momento a gente começou a sair junto na noite também. Então você vê que as pessoas vão se juntando em busca dos mesmos objetivos. E o Rio é uma cidade linda pra isso. E isso é muito louco, porque o André, ele tava aqui umas semanas atrás e ele comentou que, assim, ele tava fazendo na época curso de teatro e foi lá que ele conheceu a Giovanna e o Bruno. E, assim, é muito louco, porque essas pessoas, assim, surgem, tipo assim, a gente vê hoje em dia no YouTube e tal, e a gente não pensa exatamente como que essas relações foram criadas, né? Você falando que você tava no sofá da Jana Rosa há 15 anos atrás, Exato. assim. E é muito louco pensar que, né, tem uma entrelinha entre tudo isso acontecendo e os caminhos que a galera vai tocando. Total. Mas eu achei muito incrível como tudo que você falou é, de certa forma, assim, relacionado ao que você usa hoje em dia. Porque eu acho que quando a galera vai escolher um caminho pra seguir, isso é uma coisa que a gente fala muito, muita gente pergunta, ai, Vitória, mas você acha que pra fazer moda tem que estudar fora? Cara, o melhor lugar que você tiver é onde você se sente bem, não só dentro do curso e da faculdade, mas no seu entorno. Sim. Então é isso, assim, talvez o curso de Porto Alegre teria sido o ideal, mas o entorno dele não te possibilitaria expandir todas as outras frentes que você naturalmente tem. É isso. Tá. É isso. Amei. É isso, totalmente. Eu amei. E É a isso. internet, como que ela te acompanhou nesses momentos? Eu acho que a gente foi crescendo junto. Tá. A gente foi... Você e a internet, mãos dadas. eu e a internet, a gente foi crescendo junto, porque as redes começaram a surgir. O Twitter foi surgindo e crescendo, o Orkut foi morrendo e o Facebook foi se consolidando. Sim. Depois o Instagram foi... E aí veio, acho que, a era dos blogs, assim. Eu acho que é um marcador muito importante também, inclusive no Brasil, porque teve muito essa cultura blogueira no Brasil, né? E muito. eu acho que pra mim foi um divisor de águas muito importante, assim. Tanto a cultura blogueira quanto a cultura youtuber. Elas foram... Cara, o YouTube é uma loucura. Porque o YouTube formou esses novos comunicadores que estão na frente da câmera hoje em dia. 100%. Hoje em dia a gente tem essa onda de videocast e tal, que tá muito consolidada, mas antes era um pouco mais artesanal. O YouTube era um lugar onde você punha seus vídeos, muitas vezes de uma maneira até meio caseira e tosca, mas foi um grande treinamento para esses comunicadores se soltarem, desenvolverem seus argumentos, acertarem, errarem. Até porque era um assim. tempo muito longo de conteúdo, né? Se a gente vê antigamente, eu acho que um vídeo no YouTube tinha quase 30, 40 minutos, Sim. né? Então, assim, é um tempo lá que você tá desenvolvendo muitas habilidades e muitas formas de comunicar também. E o público do YouTube é muito fiel. É muito fiel. É uma galera que de fato, entende a sua linguagem. Exato. E também eu acho que, na paralela dessa criação toda, o mercado foi se construindo e entendendo. Esses blogueiros, esses youtubers que depois se transformaram em influenciadores digitais, depois se transformaram em criadores de conteúdo, são as novas vozes da comunicação, cada um dentro do seu nicho, cada um dentro do seu lugar de fala, cada um dentro da sua especialidade também. Então, eu acho que eu fui organicamente acompanhando essas mudanças e passei por... E também me joguei em todas elas, assim. Eu nunca tive receio de errar. Tá. Então, quando... Pra mim, a minha aproximação com a moda, né? Porque... Quero muito entrar nisso. Eu acho que, primeiramente, assim, o universo da moda foi o que me abraçou e foi onde eu me arrisquei. Foi através de uma web TV, que não era exatamente no YouTube, era um site... E que as pessoas faziam... Essa galera era uma galera muito maravilhosa. Chamava Gema TV. Tá. Era uma turma do Rio, completamente maluca, criativa. Um monte de stylists, maquiadores, designers de moda. E pessoas que queriam tirar uma onda, mas ao mesmo faziam uma coisa, um jornalismo meio gonzo, mas às vezes era sério também. E você podia entrevistar Oscar Metz Savá num backstage, mas também podia estar numa festa fazendo uma loucura com a Narcisa Tamborindeg. Esse tipo de maluquice, assim, que era... Que você não podia fazer na Globo. Sim. Que não podia fazer no GNT. E as pessoas hoje em dia também acho que se levam um pouco a sério demais. Claro, não né? tem essa coisa do cancelamento, do medo de errar. Se expor muito, expor o outro. Expor o outro, exato. Acho que também tem uma série de cuidados hoje em dia que são muito necessárias. Que, se for ver os vídeos daquela época, Nossa Senhora. Babado, gente. Tá. Já peço desculpa desde então. Mas isso tem, sei lá, 13 anos, entendeu? A sociedade mudou. Mas
Então, e aí tem uma coisa que a internet também, acho que ela vai ensinando pra gente, que tudo é muito fácil a você mesmo. Então Sim. você, ou pelo menos eu, a gente se juntava, vamos aprender a operar uma câmera, vamos aprender a editar, vamos aprender a fazer uma vinheta, tudo isso porque a gente tinha pouco recurso e muita Sim. vontade, e curtia virar uma noite trabalhando, tendo ideia, entendeu? que delícia! Botava uma garrafa de uísque, vamos editar um vídeo do nosso Fashion Week. E o resultado? O resultado é o vídeo todo errado, o vídeo todo cagado, todo mundo bêbado, né? Mas essa foi também uma grande escola. E quando eu comecei a gravar para essa Web TV, aí eu fui conhecendo Dudu Bertolini, e aí chegando num backstage, ele fazia um desfile onde todo mundo chorava, e aí a gente chorava junto. Então, as conexões foram sendo criadas dessa maneira, assim, até que um dia a Lilian Patti, acho que me viu num backstage, assim, ela sempre foi muito atenta, e aí a Mariana Weikert ia sair do GNT Fashion para ter o programa dela. Sim. Que chamava-se Vamos Combinar, isso lá no GNT. E eu nunca achei que o GNT fosse me notar, porque eu sempre achei o GNT ser a coisa mais chique Ai, eu do também, mundo. meu sonho é saia justa. Nossa, entendeu? Sim. Tipo, Muito, o canal que muito, tinha Fernanda tudo. Young, Aham. Rita Lee, Nossa, Mônica Waldvogel, Astrid. E eu fazendo umas palhaçadas no Gema TV. Eu falei assim, gente, nunca que o GNT vai... E eu com sotaque nordestino também, porque na época o Nordeste não estava empoderado desse jeito, como hoje, assim, ainda bem que está, mas na época havia muito preconceito. Mas o GNT nunca vai me reparar. E aí, simplesmente a Mariana foi fazer o programa dela e ficou uma vaga no GNT Fashion. Sim. Que ano que era isso? 2011. Tá. 2011. E aparentemente, na televisão, ninguém bota uma vaga no jornal, né? Assim, tipo assim, fato, oi, é estamos meio- procurando um repórter. Não, é uma Quer coisa assim que aparecer você, no que você GNT? vai circulando e vai Sim. conhecendo a galera. E aí me chamaram pra fazer o teste. E eu passei no teste. Aí eu entrei no GNT. Por que você acha que você entrou, Caio? Eu acho que eu entrei... Eu já tava meio que fazendo a coisa certa na hora certa. Sim. Né? Eu já tava, tipo, fazendo jornalismo de moda, embora fosse um jornalismo mais divertido. Mas era isso que também se queria. Exato. Era Eu isso, acho que era é isso que a galera personalidade. queria. Acho que foi essa personalidade, assim. Porque eu acho que às vezes quando você... Assim, a gente tem essa imagem do GNT, né? Que é essa coisa chique, né? Intelectual e tal. Exato. E às vezes se você quer se encaixar dentro disso, pode ser que não... Porque eles já têm isso, entendeu? O que eles não têm? Perfeito. É isso. A Lilian Patti já é uma pessoa extremamente chique. Polida, super. aham. Uma autoridade na moda brasileira, uma Exato. editora da Folha de São Paulo e da televisão. Uma pessoa que tem todas as credenciais. Uhum. Talvez eles precisassem de uma pessoa naquele momento que fosse esperta Aham. e que fosse um pouco mais ousada também, Total. que não tivesse medo de se jogar nas matérias e de se arriscar, porque isso também traz um frescor muito grande, né? E traz uma aproximação, porque é isso também, assim, às vezes a gente não... Eu acho que traz... É um frescor mesmo, porque às vezes a gente leva a moda muito a sério. Não que esse era o caso, mas pode às vezes acabar caindo naquele lugar. Então eu acho que, né, atrai os dois públicos Sim. que querem consumir, às vezes, a moda de uma forma diferente, que também se complementam. Eu acho que acho que foi muito nessa função também de trazer um pouco de alívio cômico pra parada, porque é isso, um desfile pode ser uma coisa emocionante, mas também pode ser, às vezes, uma coisa muito maçante, muito cheia de regras. Sim. E acho que a moda naquele momento se comunicava de uma maneira muito assim, pode, não pode, né? Muito preconceituosa também. Acho que a questão do corpo hoje, as pessoas têm um outro esclarecimento sobre o respeito à diversidade de Sim. corpos e também Sim. de raça e também Sim. as discussões de gênero. Mas foi incrível também ver tudo isso acontecendo na minha frente. Imagino. Porque eu também não tinha muita noção quando... A minha experiência era tipo assim, era um site das Spice Girls e uma agência de intercâmbio, Eu tô entendeu? viciada nesse Eu não site. tinha, tipo, eu não era acho que eu não era um jovem particularmente politizado por dentro de todas as pautas. E como acho que a geração Z hoje já tem uma consciência muito mais... E tem muito conteúdo sendo jogado nelas em cima Exato. disso também. Essa informação, ela é Muito criada... girada. Todos os dias ela chega, né? E já vem muito mastigada. Isso Exato, é incrível. Total. Então... Foi isso. Quando vai fazer as contas, eu acho que eu fiquei quase 8, 9, 10 anos de GNT, assim. Gente. Participando de todo tipo de... Eu amava também, acho que os tapetes vermelhos que a gente fazia nos bailes, as premiações. Isso era muito legal, porque era um clima meio
Hollywood, assim, tapete vermelho, vai chegar Glória Maria, sabe? Vai chegar a própria Narcisa, que sempre, enfim, vem aquela maluquice que todo mundo ama. As atrizes, os atores, enfim. Me lambuzei muito, assim, nessa época do GNT. Foi muito, muito legal. E um puta privilégio, né? Porque quantas pessoas... 100%. Acho que só tinha... Quantos repórteres de televisão, de moda no Brasil existiam? Eu acho que talvez, fora eu, devia ter uma pessoa na Rede TV, talvez uma pessoa no Entertainment Television, né? Então, um emprego muito raro, E assim. muito limitado na TV mesmo, assim. Moda é uma coisa que a gente não vê tanto e que nem a Jana Rosa falou, tinha esse papel da MTV também, E a Jana, mas... é claro, que... pronto, a Jana Rosa, ela era minha companheira de profissão mesmo, né? Porque os dois eram repórteres de moda e os dois eram pessoas que também que não se levavam muito a sério. Acho que é por isso que a gente acabou se conectando muito durante um período, porque a gente era a nova geração da moda no Brasil e lidando com todas as questões emocionais também, de estar exposto, do mundo da moda às vezes ser um mundo que não é um mar de rosas, exatamente, né? Onde existe uma fogueira das vaidades muito grande, que é difícil transitar e que as pessoas estão muito medindo você o tempo inteiro pela roupa que você usa, ou pela marca, pelos acessos que você tem e tal. Então tem uma coisa complicada também em ser uma pessoa da moda na televisão. Mas eu acho que a gente eu aprendi muito, assim, em todos esses momentos e... Eu sou muito grato, muito, muito grato ao GNT, por tudo que já rolou na minha vida lá. Foi bem legal. Nossa, que delícia. Qual você acha, assim, tendo trabalhado tanto tempo na televisão, mas também sempre mantendo esse lado comunicativo, assim, internet, YouTube, qual que você acha que é a maior diferença, Caio, que você vê hoje em dia? Hoje em dia... não, acho que... Nossa, é muito diferente, né? Por exemplo, o que acontece hoje no TikTok, sabe? Que é uma... Eu acho que a internet, ela tem mais espaço para humor também. E eu acho que, muitas vezes, o jornalismo na televisão, ele não consegue... Porque ele tem existe um peso mesmo, assim, informacional na televisão. Tem que ter muito mais cuidado, uma responsabilidade, uma validação. Você não pode chamar qualquer pessoa para sentar lá para conversar, sabe? Isso acho que foi uma coisa que eu aprendi muito, assim. Toda vez que eu queria inventar uma pauta maluca na TV, as pessoas sempre me falavam, tá, mas por que essa pessoa vai sentar nessa cadeira com você, assim? O que é que ela fez? Ela é uma pessoa que... Quais são as credenciais? Assim, acho que a TV se importa muito mais com isso. Justo. E acho que a internet não, é um lugar de experimentação, de viralização. E existe uma coisa também que é muito importante, que é a participação das pessoas na internet, né? O comentariado, que é a audiência, ele age de uma maneira muito colaborativa e muito participativa em todas as construções da internet. Então, quando você faz um vídeo na internet, o que importa não é só o vídeo, é como as pessoas reagem àquilo. Total, você consome... É toda uma cadeia de informação que acontece depois que aquele vídeo é publicado. E isso mexe na maneira como você cria. A televisão, acho que ela é um pouco menos assim, porque você cria aquilo e aquilo vai para o mundo. Na televisão as pessoas podem até debater no Twitter, pode rolar uma coisa, mas eu acho que a internet é diferente, assim, o peso da participação popular. Então, muitas vezes você se pega naqueles dilemas, assim, eu estou criando isso na internet porque eu quero, ou estou criando isso para agradar essas pessoas? 100%. Eu estou fazendo isso de uma maneira autêntica. Esses são os questionamentos que eu já faço hoje, assim, depois de tanto tempo de internet. Isso é meu, ou eu estou fazendo isso para agradar fulano? Para manter o público. Ou para criar uma imagem, ou para manter o público. Eu acho que todo mundo hoje está se perguntando um pouco isso. Eu acho que é um questionamento mega necessário, porque o lugar da internet é o da autenticidade. Exatamente. A pessoa tá com você porque você tem um jeito particular, que pode ser feliz, ou triste, ou divertido, ou ranzinza. Não importa. Você tem suas características, a galera tá com você porque você é daquele jeito. E a partir do momento que você fica querendo agradar as outras pessoas, você perdeu seu jeito, você se lascou, sabe? E acontece o tempo inteiro. Não tô falando aqui que eu sou uma pessoa perfeita, que nunca cometeu esse erro. Já cometi milhões de vezes em querer fazer as coisas para agradar os outros. Mas você sempre quando você diagnostica isso, eu acho que essa é a grande revelação, assim. Eu tenho certeza, assim. Eu acho que principalmente porque é um trabalho que quando você começa a, de fato, ganhar dinheiro em cima disso,
você, né, querendo ou não, quer manter o seu público lá. E aí você quer atingir novas pessoas também. E aí é uma batalha interna muito grande entre, né, tentar coisas novas, tentar outros jeitos de se comunicar, versus manter, às vezes, né, naquele... O formatinho que já dá certo, que já dá a sua certo, galera conhece. gosta, Exato. e que fidelizou eles, e que... Só que você muda, né, com o tempo. Mas é isso que eu ia falar também. Você tudo começa bem. a namorar, você acaba um namoro, você vira mãe, vira pai, você se muda de cidade. Sim. E aí, você entra numa faculdade, você vai fazer um curso, morre alguém da sua família, tudo vai acontecendo. A gente tá vivendo. E é uma vida publicada, Exato. assim, né? A gente a tá gente é o nosso vivendo. produto. Total. Então é uma loucura. A gente é o nosso produto. Então, acho que tem isso, assim, de você ficar se analisando o tempo inteiro, se percebendo, assim, a TV não é isso, a TV é outra coisa, assim, é outro jeito de fazer, outra lentidão, a internet ela é rápida e é interativa, o que é muito gostoso também, porque a maioria das vezes que eu vou falar algum assunto na internet, assim, tipo um assunto um pouco mais delicado, que não é necessariamente um assunto problemático, mas é um assunto delicado, que as pessoas precisam ouvir com atenção. E que quem me conhece sabe exatamente o que eu quero dizer. E uma pessoa que não me conhece, às vezes, acha... É muito impressionante isso, né? Uma pessoa que saca a sua vibe, ela entende o que você quer falar. E uma pessoa que ou já não gosta de você, ou que simplesmente chegou ali de paraquedas e nunca viu como você se comunica, entende uma coisa totalmente diferente. A lente é outra. 100%. Eu fico passado com isso, assim. 100%. Então, eu acho que tem essas questões, mas eu não sei porque eu estava falando disso, por que eu falei isso? Eu me esqueci agora. Da diferença da TV e da televisão, que é justamente essa, assim. Eu acho que quando... não sei, na televisão é mais polido também, né? Assim, mas não era nem isso. Eu acho que... então, quando eu quero falar, acho que era isso. Vou falar um assunto mais delicado. Às vezes você chega para dar um texto e muitas vezes você aprendeu muito mais do que quando você estava começando, quando você chegou no assunto sozinho. Porque eu também acredito que a internet é esse lugar, assim, desse aprendizado constante e interativo, assim, das pessoas. Então, você quer falar sobre o excesso de uso de celular na vida cotidiana e como as pessoas não olham mais um no olho um das outras. E aí todo mundo começa a trazer a sua experiência, né? Todo mundo começa a falar aquilo que está sentindo, que sente coisas parecidas com a sua. Então, isso eu acho a coisa que é mais mágica da internet. Total. Como você, às vezes, vem dar um texto e você sai, assim, com uma riqueza de informação incrível, 100%. Sabe? 100%. Eu acho esse o grande babado. E é por isso que eu acho que eu gosto tanto da internet. Também. Eu acho que 50%, assim, eu consumo TikTok e 50% são os vídeos, 50% são os comentários, assim. Não, é muito... Pra mim, aquilo lá também faz parte do entretenimento e também é um lugar que a gente aprende muito. E eu tô valorizando muito conteúdos que hoje em dia expõem a opinião de alguma forma, né? Porque tem muitos veículos e também influenciadores que acontece algum babado aí que tá todo mundo falando. A maioria só acaba reportando o que a gente já viu, que a gente já sabe, mas dificilmente tem uma discussão. E eu acho que quando você abre para discussão, mesmo que você dê o seu olhar da sua forma, de um jeito que pode até, né... Óbvio que tem que ter um embasamento, mas também abrir para discussão, é ali que você mais cresce. E é ali que eu acho que também as pessoas sentem um senso de comunidade, né? Porque daí elas escutam você, elas escutam a galera dos comentários. Isso foi uma coisa que eu e a Jana Rosa, a gente falou muito também, sobre, tipo, essas trocas, né? Que os nossos próprios seguidores têm. E que é uma loucura, assim. É uma loucura, porque você não é particularmente famoso, eu acho. Assim, tem pessoas que ficam muito famosas, né? Mas eu acho que você conquista um público. Exato. E esse público, ele tá com você. Ele tá ali porque ele gosta de você. Esse público, ele pode seguir. Mas quem tá com você mesmo, assim, é uma galera que pensa muito parecido com você. E é incrível. Eu acho que, assim, eu me orgulho muito de ter uma galera hoje que, tipo, que acredita na minha fala. Total. Que pensa parecido, tem os mesmos valores que eu, sabe? Eu acho que esse é o grande barato, assim. E essa talvez seja a minha grande dica para alguém que queira trabalhar com internet, ou se expor, ou criar comunicação, virar criador de conteúdo, alguma coisa nesse sentido. De fato, se você conseguir valorizar essa galera que tá junto com você. Total. Porque sem eles, a gente, tipo, não consegue nada, assim. E são seus fãs mesmo. Você não precisa ter vergonha de falar assim, não, você tem fãs, porque a galera gosta de você. Eu acho que isso é a grande mágica, assim, da internet.
Não, e vida, também tem essa coisa que eu acho muito fofo, que é quando a gente reconhece seguidores antigos. E eu acho que eles já caminharam uma longa jornada com você. Sim. E eu queria aproveitar pra gente entrar na pauta LGBTQIA+, que você toca bastante dentro do seu perfil. E você já expressou algumas vezes a importância de você ser fiel a você mesmo. Como é que foi essa trajetória? Porque você contou pra gente que você teve dificuldade quando você era adolescente. Muito, muito. Eu acho assim... Sabe aquela frase de Simone de Beauvoir, que ela fala que você não nasce mulher, você torna-se mulher? Eu acho que isso também vale para os LGBTs, assim, de alguma maneira. Eu acho que a gente vai se reconhecendo, né? E eu acho que eu sempre fui criança viada, sempre fui criança que pegou a toalha, que botou na cabeça, O salto da mãe, que às dançava vezes. Madonna, tudo isso, assim. Então, eu sempre dei todos os sinais. Mas em algum momento, quando você... ou pelo menos quando eu estava na escola, que eu acredito que hoje em dia a realidade seja outra, porque a gente tem um nível de Tomara. informação incrível, assim. O que eu ouço falar, porque eu não estou na escola mais, mas é que já existem jovens fora do armário, pessoas não binárias nas escolas, 100%. pessoas transexuais nas escolas. As 100%. escolas estão lidando com isso de uma maneira muito mais inclusiva, né? E eu acho que eles, entre eles, trocam muito também, assim. Minha prima de 13 anos, já vi ela, tipo, falando pra galera da família, assim, não é esse o termo que usa, você tem que falar assim, assim, assado. E assim, eu tava, tipo, te amo muito, obrigada. Exato. Eu também ouço falar isso, eu fico tão feliz, assim, porque eu acho que quando eu tinha 13 anos no Nordeste brasileiro, era o bullying, assim, ser viado era um crime, e você era o tempo inteiro vítima de chacota, criminalizado. Então, isso gera muitos traumas na gente. E lá na televisão mesmo, a gente olhava para a televisão e não havia... Primeiro que a palavra representatividade era uma coisa que não existia, não estava no vocabulário das pessoas aqui no Brasil, eu acho que no mundo também. Tinha toda essa coisa da televisão ter os galãs dentro do armário. Então, era uma nuvem cinza, assim, que 100%. pairava sobre a sexualidade das pessoas. E isso 100%. mexe muito com a espontaneidade de um artista, né? Como é que você vai ser uma pessoa que vai ficar à vontade se você não tem nenhuma referência de uma pessoa que fala que você pode ser do jeito que você quiser, que você se sente confortável. Você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser bissexual, transexual, não importa, assim. Não havia essa cultura. Então, havia uma cultura de muito medo. Na verdade, era uma cultura de medo que era o seguinte: se eu sair do armário, ou eu perco o meu emprego, né? Ou não renovo o meu contrato, porque eu posso ser uma pessoa que não agrada ao mercado publicitário e não agrada à audiência. Como é que eu vou sobreviver? E também eu acho que tinha uma coisa que, na época, a única informação que a gente tinha era as revistas de fofoca. Então não tinha muito um meio para o ator ou para a atriz se justificar. Falar do jeito... Uma imagem ali que soltava... As pessoas perseguiam essas informações, 100%, né? Tinha muito Porque, paparazzi. claro que Tem muito sempre paparazzi no houve Rio. galãs gays na Rede Globo. Lógico. Mas só que ninguém queria falar sobre isso porque todo mundo tinha medo de E a mídia tinha um sofrer poder bullying. muito monopolizado ali, né? Total. De discurso. Você não tinha o controle da narrativa. 100%. E aí veio, acho que, a revolução LGBT, que é essa revolução do empoderamento mesmo, que é você transformar algo que a tua vida inteira te machucou, te degradou, te colocou para baixo, te deixou inseguro, em uma afirmação de algo que é incrível. Lindo. Que faz com que você seja uma pessoa única, que faz com que você seja diferente, que você seja autêntico e que você seja respeitável, tudo, assim. E é muito louco, porque basta que todo mundo converse e entre num acordo e comece a respeitar. E isso foi se desenvolvendo nos últimos anos, acho que no Brasil e no mundo, que as pessoas LGBTs merecem respeito e merecem espaço e merecem equidade e merecem tudo de lindo que a vida pode oferecer. 100%. Basicamente é isso. Então, isso foi acontecendo junto com o meu amadurecimento. Só que no começo, não. No começo era essa coisa desse medo e tal. Até o momento em que eu... embora eu acho que todo mundo meio que já sabia tal, que eu era gay, mas eu não tinha me comunicado. E é muito importante, as coisas têm que ser ditas, né? Sim. E você tem que ter a sua narrativa de falar assim, hoje eu vou falar com a minha audiência, eu vou gravar um vídeo falando sobre a minha trajetória de aceitação, a aceitação da minha família, a aceitação dos meus amigos, a aceitação da galera que trabalha comigo, porque essa história pode inspirar outras pessoas. E aí, fazendo isso, eu não sei objetivamente o que aconteceu, mas a minha vida profissional mudou. Tudo foi desbloqueado.
Eu comecei a me sentir muito mais confortável na minha pele, eu comecei a ser muito mais espontâneo, muito mais carismático, eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Não sei, abri um portal, entendeu? Porque você estava sendo você. a pessoa ponto. eu acho que eu me desprendi, assim, do medo. Você parece que não tá mais vivendo com medo de ser quem você é. Que coisa louca. Como é que você vai ter medo daquilo que é tão intrínseco seu? E justamente por ser quem você é, eu imagino que por trás você deveria pensar em cada fala, em cada trejeito, em cada total. Você tom. Fica hesitando o tempo inteiro. Exato. Será que eu posso fazer isso? Ou vão achar aí... Será que eu posso pintar meu cabelo? Será que eu posso fazer um piercing? Será que eu posso... Tudo. Exato. Pô, é isso. E aí eu acho que... Então, eu tive essa tomada de consciência que mudou a minha vida. E a partir do momento que eu vi que isso mudou a minha vida, eu entendi que essa fala era muito forte para mudar a vida de outras pessoas também, de encorajar outras pessoas para que elas se sentissem representadas. Porque eu acho que é isso. Eu sou gay, eu sou, por exemplo, uma bicha branca. Então, eu represento mediaticamente um grupo de pessoas, mas tem muitas outras. A sigla é muito grande, LGBTQIAPN+. Né? Então, é um mosaico muito grande de diversidade de gênero e diversidade sexual. Então, todo mundo precisa ter esse protagonismo para que todo mundo consiga se enxergar e se sentir que tem alguém que parecido, sentir que... Representatividade. Que você vai ser respeitado. Acho que, no fundo, todo mundo tem muito medo dessa falta de respeito e dessa violência, porque também existe uma violência que é física e psicológica contra os LGBTs. E quanto mais gente tiver ocupando lugares importantes, lugares que as pessoas estão escutando essas pessoas, assim, eu acho que a gente se fortalece, sabe? Então, por exemplo, hoje tem Pablo Vittar, sabe, as drags revolucionaram a cultura pop brasileira. 100%. Sabe? É uma coisa impressionante. As crianças amam as drags, por exemplo. 100%. Né? A Pablo e a Glória são como a Xuxa nos anos 90. Então, todo mundo se liberta. Então, eu acho que isso é incrível, assim. E a gente tem o mês de junho que celebra tudo isso, né? Acho que é um mês de muita visibilidade, mas a luta é o ano inteiro, porque ainda assim, o Brasil ainda é um lugar que é muito machista, é muito preconceituoso. Se você for olhar o que tem na televisão brasileira hoje em dia, não tem tantas pessoas gays ou lésbicas ou bissexuais ou travestis conversando com a família brasileira de uma maneira geral. Muitas vezes a gente ainda está sendo colocado em nichos. Então, no mês de junho, a galera ali... não, precisamos das bichas, precisamos das drags. Uber colorido lá, com a bandeira. Tudo colorido, e bota arco-íris e não sei o que. Tá, mas no resto do ano a gente trabalha onde, gata? Que só trabalha hétero. Entendeu? Então, tipo assim, a luta continua, a luta é muito grande Mas é isso, né? É a nossa existência, assim. Então, a gente está muito atento e muita coisa já melhorou. Acho que tem muito para melhorar. Hoje a gente também tem uma coisa da representação política, né? Que é muito importante no Brasil. Então, a gente tem pessoas como Érica Hilton, por exemplo, que agora é uma deputada travesti no Congresso, sabe? Eu sempre apoiei os candidatos LGBTs. Sempre fui do conselho do Jean Willis. Sério? Assim que ele chegou na Câmara, ele era deputado pelo Rio, eu votava no Rio, a gente se conheceu lá e é um cara que eu admiro muito, porque ele foi o primeiro a falar sobre isso de uma maneira pública, de uma maneira contundente, e ele abriu muitas portas para os LGBTs na política, sabe? E ele ainda teve o grande mérito de cuspir na cara de Bolsonaro no impeachment da Dilma. Então, assim, ele é muito icônico, e hoje em dia ele está exilado. Porque ele não consegue vir ao Brasil e ter um minuto de paz, porque as pessoas acabam com ele na rua, com muito preconceito. Então, tipo, não tá resolvido. Tem muita coisa para fazer. Tem muita articulação política, muita articulação em muitos níveis para a gente conseguir chegar onde a gente quer ir. Eu acho que a gente está em 2023, já é melhor do que 2013. 100% mudou. Né? Já é muito melhor, então já estou um pouco mais contente. E vamos vivendo e melhorando. E eu acho muito incrível, logo que a gente começou o papo, você comentou que você, né, é um ser político. Eu acho que você já comentou algumas vezes que moda é política também. E eu queria entender quando que, dentro desse momento, porque é isso também, não era muito comum para artistas ou pessoas da mídia falarem ou exporem
esses lados políticos de uma forma tão aberta. Até hoje em dia a gente vê que existem muitos influenciadores que não abrem muito bem esse lado pra gente. Sim. Quando que você entendeu que era importante você ter uma Falar voz mais sobre política? ativa em relação a isso? Sendo muito sincero, eu acho que foi... Eu comecei a ficar muito mais atento e vocal sobre política. Eu acho que quando começou o golpe no Brasil, em 2016, no impeachment da Dilma, eu acho que começou a se articular um golpe mesmo, né? E deu no que deu, e que deu em Bolsonaro e tal. E eu acho que a gente começou a discutir mais também. Eu acho que os criadores de conteúdo, eles foram... Porque muitas vezes era assim, você é um criador de moda, você é um criador de beleza, ou de esporte, ou de humor. Só que a gente foi vivendo uma coisa muito difícil no Brasil, né? Onde todo mundo foi sendo empurrado a se posicionar. Sim. Teve gente que até agora não se posicionou, mas eu acho que essas pessoas que são assim também, elas acabam representando outras pessoas também que acham que estão conformadas com o sistema. Eu acho que quem está se posicionando são pessoas que querem mudança, que querem um mundo melhor, que estão inconformadas, que acreditam em algum tipo de revolução também. Então, eu não me arrependo em nenhum momento, assim, de ter me posicionado politicamente e nunca hesitei em achar assim, será que eu vou perder trabalho por causa disso? Eu acho que, na verdade, quem tá com a cara tapa, assim, já que você escolheu essa profissão, de fato, e você tá sendo ouvido, né? Porque eu também acho que eu não tô ali fazendo dancinha, embora eu adore dançar. Eu amo dançar. Mas não é o meu trabalho esse. O meu trabalho é discutir assuntos. Então, como é que uma pessoa que discute assuntos não vai falar sobre política? Total. Com a casa pegando fogo no Brasil, o povo invadindo o Congresso, entendeu? Isso não existe. Gente, foi uma loucura. É uma loucura, foi muita loucura. Mas... Haja estômago, gente. haja estômago. Quem não se posicionou, gente... Não sei, eu nem sigo. Nem sigo, gente. Eu nem sigo. Vez por outra, a galera solta... fulaninha não se posicionou hoje, amor, em 2023. Quem não se posicionou em 2023 tá posicionado, sim. Todo mundo sabe qual é o lado. Sim. Beijo. Entendeu? Maravilhoso, gente. Hablou mesmo. Hablou. O silêncio... O silêncio ele diz muita coisa, né? Ele diz muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi com Lilian Patti, inclusive, entrevistando... Eu lembro das minhas primeiras entrevistas. Entrevista dificílima. Era um Fashion Week no Rio de Janeiro. Um modelo que, inclusive, morreu outro dia, chamado Zombie Boy. Sei. 98% da cara tatuada. Gente, eu lembro que eu repostava ele no Tumblr. Eu achava ele, tipo, ele era totalmente Tumblr. Total. O cara muito bad boy, todo tatuado, a cara toda tatuada, e ele tinha uma coisa muito soturna, assim. Porque não é porque você é tatuado que você é uma pessoa dark. Tem muita gente que tem muita tatuagem e é super solar. E é um doce, total. Super solar. Um dos meus melhores amigos, 70% do corpo tatuado. Ele é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, Rafa Lima. Só que esse cara era dark. E aí eu fui entrevistar, eu muito inexperiente ainda, eu acho que era meu primeiro Fashion Week, entrevistei em inglês com o Zombie Boy, porque uma marca do Rio tinha trazido esse cara para desfilar. E aí eu fiquei ansioso, porque ele não falava. Você entrevista também, você sabe o que é uma pessoa que, tipo, você pergunta uma coisa, a pessoa é lacônica. Aí você rema. Você fica ali remando, a pessoa fala, yes. Yes, amigo. Não, porra, o melhor é quando é tipo, yeah. Tá ligado? Aí eu fiquei revoltado. Só que eu não podia fazer nada, porque eu tava começando, né? Eu queria manter o trabalho também, é óbvio. E aí eu perguntava, tipo... Vou tentar lembrar o que era, mas era uma coisa meio assim... How are you? Aí ele falava, do you like Rio? What did you do in Rio? Did you eat feijoada? Eu fazia, tipo, 20 perguntas em um minuto, porque como ele... Aí... Bom, acabou a entrevista, eu fui lá, reunião de pauta. Aí eu falei assim, gente, esse cara era muito difícil, pô, ele não falava nada, não sei o quê. Aí ele me falou assim, te dar uma dica, já que você tá começando... Por favor. Quando você perguntar, deixa o silêncio tomar conta.
Porque quando você pergunta alguma coisa para uma pessoa e a outra pessoa, quem precisa falar, está em silêncio, não é constrangedor para quem pergunta, é constrangedor para quem vai responder. A outra pessoa que não tem o que dizer, você está perguntando, você já fez o seu papel, como você está hoje? Ah, a pessoa se fudeu para falar, fale aí, o problema é seu. Então, eu acho que o silêncio diz muito. Esse dia eu aprendi o que significa o silêncio na comunicação e o que significa o silêncio mesmo, a ausência de som. Então, quem está calado, um, está passando por um constrangimento. Sim. Dois, quer dizer muita coisa. Sim. Encerrei o assunto. Gente, CT pré-Caio Braz e CT pós-Caio Braz. Amor, eu tô passada. Não precisa ficar nervosa. A pessoa, Verdade. Não, gente, eu fico numa ansiedade. Tipo, meu Deus, sim. Eu amei isso. É muito. tudo, né? Ou então você só fala assim, por quê? Sem dar alternativa. Não sei porque eu tô fazendo esse coach de entrevista Vai, agora, favor, né? Manda. Nora, você já tem conteúdo demais. É isso, Manda. tipo assim, por quê? Por causa disso. Não precisa falar por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não, por quê? E faz uma esfinge bem linda. Aí a pessoa se fudeu, pô, vai falar. É isso, passou a bola assim. Não, tá, eu tô completamente... Calma. Tá. É isso. Amei. É isso. Amei, muito. Aí acho que o silêncio é esse babado aí. Muita Gente, coisa. deu uma aula. Você tem mais dica? Não, Me fala acabou minha depois. dica. Acabou minha dica. Não, mas me fala depois. Se eu lembrar de alguma, eu te falo. Tá bom, tá bom. Tá, vamos só voltar um pouquinho mais pra... Falamos das bichas. Tem tudo isso, das bichas. sim. Mas além disso, eu queria entender também... O seu estilo deve ter mudado muito depois que você se assumiu. Ou não? Não. Não? Não, acho que não, porque... Não, acho que não necessariamente. Assim, na verdade, meu estilo muda muito de acordo com o lugar que eu tô, velho. Tá. Assim, entendeu? Eu acho que... por exemplo, eu passei a pandemia morando em Recife. Isso. Eu passei 2 anos de regata e shortinho. Delícia. Delícia mais ou menos, né? Porque Tá. pro fashionista, a pessoa que quer se montar, tá um calor de Triste. 200 graus, Triste. você não tem o que fazer. Na pandemia você não tinha nem programação. Mas assim, era só bermuda e shortinho. Eu acho que a temperatura e também o entorno, acho que, por exemplo, São Paulo, onde eu moro hoje em dia, as pessoas usam muito preto, as pessoas usam muita bota, a Muito, cidade muito. tem uma vibe Aham. meio urbana, tem uma montação, tem uma cena meio underground da noite, onde tem um lugar para uma experimentação maior, Sim. para uma transparência, para uma ousadia, para uma putaria, para uma coisa meio assim, entendeu? Eu acho que o meu estilo, eu não sou uma pessoa que tipo tem um estilo definido, tipo Sim. Uhum. Costanza Pascolato, Entendo. que está Ai, sempre sim. de oclão e casaco Aham. preto. Meu sonho é da ter, tipo, uma Prada. marca, assim, registrada, mas eu não consigo. Não tenho marca Não registrada. tenho nada. Não tem. Sei lá, hoje eu tô meio fantasiado de camisa de skatista. Não sei porquê. Ah, você tá chique? Tá chiquezinho, bonitinho. Eu também skate. Não. Também é uma coisa streetwear. Isso, sim. Eu acho que meu estilo ele varia muito mesmo assim, com a geografia. Sim. Com o lugar Mas você tem e uma com a personalidade cidade. forte visualmente, assim, falando? Tu acha? Eu acho. Sim, eu acho. Pode ser. Você tava na praia, tava de sunga. Eu não sei se eu posso falar isso. Pode. Tá. Aí o tabaquinho de um lado, tipo É. assim, a sunga era o bolso A dele. sunga, era o isqueirinho e o tabaquinho, exatamente. Ele lá sambando assim, gente. O isqueirinho, assim. É claro. Tudo. Não, eu acho que, assim, eu sou de Pernambuco, né? Eu Sim. sou de Recife. Eu acho que Recife é um lugar que a gente tem muitas referências culturais e visuais e musicais e estéticas lá, Sim. sabe? Então, isso é algo que se traduz, assim, em vários aspectos da minha vida. Por exemplo, eu acabei de fazer uma obra no Copan, que é uma coisa que Sim. ficou muito conhecida na internet. Muita gente amou, Amo. o povo ama um programa de decoração, e um arquiteto incrível, Maurício, uma pessoa sensível, inteligente, criativa, maravilhosa. A gente deu um match, assim, incrível. Tesão. E o apartamento ficou lindo. O apartamento tem muito a cara dele enquanto arquiteto, assim, acho que as soluções que ele trouxe. Ele é um cara que gosta de valorizar o Brasil também.
Então, em vários aspectos, eu vejo ele lá, o trabalho que ele desenvolveu nos programas de TV, no escritório dele, porque eu acompanho a carreira dele. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa, assim, fundamentalmente pernambucana naquela casa, que é muito a minha cara, que é através da escolha de material e revestimento, de arte. Eu acho que tudo aquilo ali também me lembra um pouco o bairro que eu cresci, de uma maneira traduzida já para um Caio que é adulto, que mora em São Paulo e que já deu uma volta ao mundo e já se encheu de outras referências, assim. Eu acho que talvez essas memórias são o que vão fortalecendo, assim, essa estética, sabe? Eu sempre... Sua identidade, né? Eu acho que a vivência da gente, assim, eu acho que eu tenho essa âncora muito forte, assim, no Nordeste brasileiro, sabe? Sim. Então, mesmo estando em São Paulo, trabalhando aqui, eu posso estar em qualquer lugar, não estar em Tóquio, assim, eu acho que eu sempre vou ser um nordestino no mundo, assim, a maneira que e principalmente um recifense, assim. Acho que Recife é um lugar que provoca muito a gente se enxergar, se perceber, se criticar também. É um lugar muito, muito, muito especial. Não gostaria de ser de nenhum outro lugar do mundo, assim. Eu tenho muito orgulho de ser de lá. Porque eu acho que a maneira que a gente enxerga mesmo o mundo sempre tem uma crítica, sempre tem uma coisa que muitas vezes é o que não é o que você está vendo na frente, mas é o que está por trás das coisas. Acho que a gente exercita muito esse olhar. Aí talvez essa seja a minha grande âncora, assim, estética, alguma coisa nesse sentido. Que delícia. Nossa, fiquei aqui, tipo, só escutando, assim, ele falar do Nordeste. Eu acho que a gente tá quase dando 1 hora de programa. Eu quero parte 2. Já tô avisando pra todo mundo aqui. Que rápido. Eu sei, muito rápido, muito rápido. Mas quando a gente gosta de todo mundo que vem aqui, mas assim, a gente dá uma segurada, né? A gente puxa, a gente faz questão. Amiga, obrigado. Então, assim, foi uma delícia. Mas eu acho que pra finalizar, primeiro eu queria saber dos próximos planos, né? Que eu tô vendo que você tá fazendo um trabalho incrível, inclusive no YouTube, que a gente estava conversando um pouco mais cedo antes de começar sobre as festas do Brasil. Eu acho que isso é uma coisa que está sendo uma veia muito forte do seu trabalho. E também como que você vê a relação hoje em dia do Nordeste, que finalmente está tendo o valor que ele merece, mas como que, né, você está interpretando tudo isso agora dentro desse movimento que está acontecendo. Primeiro, a história do Nordeste, assim, eu acho que a gente acordou. Sabe? A gente acordou. O gigante acordou, O gigante meu amor. acordou. Vambora. O gigante acordou. E a gente conseguiu se enxergar e criar. E a gente está criando, eu acho, coletivamente também. Porque isso não é uma coisa... O acordar, ele não é um estalo que simplesmente você dá. Assim, é que todo mundo perceber, todo mundo que é nordestino e que compõe o Brasil, em que seja em qualquer setor. Você pode ser uma pessoa que está na mídia, um artista, mas também pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Primeiro, a gente está entendendo que existe... O que é o Nordeste? O Nordeste é uma construção de poder do Sudeste perante o Nordeste, que é uma construção de domínio. Sim. E a gente acho que está se libertando disso, porque muitas vezes a gente foi retratado de uma maneira muito caricata, de uma maneira subserviente, né, de uma maneira empoeirada, como se fosse um grande faroeste. Ou como às vezes preguiçoso. Preguiçoso, e a terra da seca. E, não sei. E tudo isso acho que foi um imaginário criado pela mídia brasileira e que hoje em dia a gente está fazendo todas as novas narrativas, sabe? Seja na moda, seja na música, seja no teatro, seja no humor. Eu acho que a gente está começando, na verdade, ao invés de rirem do sotaque nordestino, de achar tudo muito caricato, engraçado ou cantado, na verdade, os nordestinos estão fazendo piadas com os sudestinos, porque muitas vezes são pessoas que são muito mais... controladas, ou mauricinhas, Total. ou Super. pragmáticas, né? Enfim, isso é só, tipo, uma das anedotas. Mas acho que, fundamentalmente, a gente está entendendo que como é que a gente luta contra esse preconceito é mostrando o que a gente tem de melhor. E que muita gente segue e começa a respeitar. Então, eu acho que é muito incrível. Essa talvez seja, junto dessa revolução LGBT, assim, a revolução que mais me motiva é criar esse novo imaginário como nordestino,
e com tanta gente, com todos os nordestinos acordados juntos, sabe? Eu acho que já tá muito, muito diferente. Nossa, muito. Tem muita gente que a gente trabalha hoje em dia que vem do Nordeste. Muito, assim. Sim. Nossa, Não, e muito. desempenhando papéis de liderança. 100%. Né? Tipo, Muito com a caneta na criativos, mão. muito- total. Extremamente criativos. Total. Então, isso é algo que é incrível, assim. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa disso. Isso está acontecendo. E eu acho que, ao observar isso, e também ao ter ido morar no Nordeste de novo, quando veio a pandemia, eu acabei trabalhando lá num projeto que eu fiz para a Globo de Pernambuco, chamado Bora Pernambucar, que era um programa de TV delícia. passeando por Pernambuco, assim, desde o sertão, desde a Casa de Lampião até Porto de Galinhas, que é uma praia famosa, bastante turística, assim, eu fui por todos os lugares. E aí eu fui vendo, assim, nossa, realmente, assim, as histórias são muito incríveis, Sim. né, a música, a gastronomia, as paisagens, quanta coisa incrível tem aqui. E aí eu fui me aprofundando mais no Nordeste e também eu acho que o Brasil tem uma coisa que resume tudo que eu acho que existe de legal no mundo, que é comida, música, dança, pegação, alegria, Não. oração, fé, festa. Muito. A gente Festa. é muito As completo. festas brasileiras são, tipo assim... Incomparável. Incomparáveis. É porque Incomparável. isso você pode estar de dia rezando e de noite você tá super profano, descendo até o chão, tomando cachaça e tudo isso é o Brasil. A gente não se limita, amor. A gente não se limita, a gente se joga muito, entendeu? Assim, se você for pra... eu quero morar na Europa. Você vai morar na Amor, Holanda. vai coisa passar chata. frio, vai suportando. Super boring, galera. Cara real, entendeu? Vamos pro Círio de Nazaré, em Belém do Bora. Pará. É tudo, entendeu? Você vai passar o dia orando, de noite você vai comer jambu, tacacá, tucupi, e vai dançar, carimbó. Essa descoberta, assim, tem sido Muito pra mim um perfeito. grande motor mesmo, porque eu acho que eu já fiz muitas coisas diferentes, eu ainda não tinha... E por ser pernambucano e ser de um lugar onde tem muitas festas e ter essas referências, eu falei assim, tá, beleza, eu sou pernambucano, mas eu sou brasileiro também. Eu sou brasileiro. Eu posso, sabendo entrar e sair dos lugares, me sentir muito à vontade, muito pertencente também de uma coisa que acontece no norte do Brasil, uma coisa que acontece no centro-oeste. Assim, eu me sinto muito brasileiro, latino-americano. Eu acho que essa pesquisa é fundamental para sobreviver. E aí eu estou descobrindo as festas e estou gravando alguns documentários pro meu YouTube. Eu quero levar isso pra televisão também. Necessário. Que eu acho que é uma Total. coisa super necessária. Muito, Além muito. de divertida, é engraçada, Total. acontece muita Não, coisa. deve ser uma puta matéria, assim, porque é isso, não falta incrível. material pra você. Não falta. Né? É muito legal. Deve ser E aí, incrível. tô nessa pesquisa, assim, porque eu acho que quando eu tiver, sei lá, se eu chegar, né, 90 anos, assim, eu vou falar assim, não, com 30 anos, pô, eu tava Ai, ali gente, pesquisando as festas do imagina. Brasil, que vida maravilhosa, sabe? Icônico. Decisão certa, fiz a coisa certa, assim, Aham. então acho que valorizando Que a cultura do delícia. Brasil. Então, é isso. Nossa. Essa é a minha pira de atualmente, assim, eu tô bem Lindo. feliz com ela. Vai ser incrível, tenho certeza. Nossa Senhora. Gente, que episódio. Que episódio. Menina, já Realmente, assim, foi... Nossa, Caio, obrigada por ter Obrigado. disponibilizado tempo pra vir aqui conversar com a gente, por ter ensinado tanta coisa. E a gente acho que navegou por muitas pautas que foram super necessárias e super divertidas. Então, assim, tô encantada. Ô, mulher, Obrigada. obrigado. Mesmo, foi um Parabéns prazer pelo clichê. Gigante. Parabéns pelo Obrigada, clichê. Fiquei Chuchu. muito à vontade aqui. Acho que isso é mérito totalmente Nossa. seu também. Foi uma Ai, gente. delícia. Foi muito delícia. bom. Valeu. Mozões, Beijo. obrigada, meu lindo. E, Mozões, você já se inscreveu no canal? Silêncio tá aí. Eu vejo vocês semana que vem. Até o próximo episódio. Um beijo.